Olá, mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o julgamento de Jesus. Então vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado Senhor pela oportunidade de aprender a Tua palavra. Vem Senhor Deus nos ensinar Senhor cada vez mais. Senhor, me usa Senhor Deus para que os Teus pequeninos Senhor Deus possam aprender da Tua palavra. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje, continuando a nossa lição de número 13, hoje nós vamos continuar a nossa lição número 13, porque hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o julgamento de Jesus. Na aula passada, nós aprendemos o último milagre que Jesus fez como homem, que foi a cura daquela orelha, né? Que ele restituiu a orelha daquele servo do sacerdote. E vocês lembram qual era o nome deste servo? O nome dele era Malco. Então Jesus vai, pega aquela orelha e restitui novamente. Depois que Jesus faz esse ato maravilhoso, que nós aprendemos na aula passada, que Jesus ele é maravilhoso, ele sente um amor tão grande por nós, né? Que naquele momento o amor dele foi tão grande que ele foi lá e restituiu a orelha daquele servo, né? E hoje, o que nós vamos aprender? Hoje nós vamos aprender que depois desse ato, o que acontece? O que acontece depois disso? Sabe o que acontece? Vai um soldado e prende Jesus. Vai um soldado e prende Jesus. Aí Jesus, ali, não podendo fazer mais nada, naquele momento, né? Por quê? Porque nós vamos aprender hoje o porquê que aconteceu isso. Então, este soldado pegou e levou Jesus para ser julgado. Aonde foi que este soldado levou Jesus? Sabe aonde foi? Foi no Sinédrio. E esse julgamento não era legal. Esse julgamento aconteceu à noite. Vocês sabiam que Jesus passou por 2 tipos de julgamento? O primeiro julgamento foi com os sacerdotes, lá no Sinédrio, lá quando ele pegou e foi lá para o Sinédrio e foi julgado pelos sacerdotes. Depois que ele foi julgado pelos sacerdotes, ele ainda passou por um segundo julgamento. Sabe qual foi? O julgamento para com os romanos. Então ele foi julgado pelos judeus e pelos romanos. Olha como Jesus está triste. Mas sabe o que ele já sabia? É tudo aquilo que ele ia passar, a dor que ele ia enfrentar, a humilhação que ele ia sofrer. Então Jesus sabia de tudo isso. Mas enquanto o soldado estava levando Jesus lá no Sinédrio, o que aconteceu com aqueles discípulos? Porque haviam todos os discípulos, né, que estavam com Jesus. Nós aprendemos que Jesus tinha 12 discípulos. Sabe o que aconteceu com esses discípulos? Fugiram, todos se esconderam, todos saíram correndo de medo que acontecesse alguma coisa com eles. Mas sabe quem foi o único que ficou olhando Jesus lá de longe? Sabe quem foi?
Pedro. Pedro foi o único discípulo de Jesus que ficou ali vendo Jesus passar por toda aquela fase do julgamento, sendo levado ali pelo soldado. Foi ele. E o que aconteceu? Aí, enquanto ele estava ali, né, de longe, vendo Jesus ali, o que aconteceu? Teve uma pessoa que reconheceu Pedro. Aí ele falou assim: eu conheço você. Você não é um dos discípulos de Jesus? Aí ele vira e fala: não, eu não sou eu um dos discípulos dele. Aí este homem saiu, aí logo depois apareceu uma outra pessoa e chegou para Pedro e falou: eu te conheço, eu já vi você andando com ele. Era você, um dos discípulos de Jesus, daquele homem que vai ser julgado. Ele falou: eu? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou um dos discípulos dele. Passou, aí ele assustado, passou e ele encontrou uma mulher. Aí aquela mulher pegou e falou: eu já vi você com aquele homem que está sendo julgado. E o que aconteceu neste momento? Olha, vocês ouviram o que aconteceu? Então o galo cantou. Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. E isso Jesus já tinha falado para Pedro. E naquele momento em que o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado para ele. E sabe o que ele fez? Ele saiu dali correndo. Sabe por quê? Porque bateu uma tristeza tão grande de arrependimento. Porque ele se arrependeu de ter negado Jesus 3 vezes. Enquanto Jesus estava passando por aquele julgamento, Pedro, que estava vendo tudo aquilo, poderia ter dado um apoio para Jesus, mas ele não fez isso. Ele disse que não o conhecia. Que triste, né? Saber que um dos discípulos de Jesus, que estava ali, que viu todos os milagres que Jesus fez, viu as maravilhas, sabia tudo o que Jesus tinha feito, o que aconteceu? Ele foi e saiu. Enquanto isso, o que houve? Sabe o que aconteceu com Judas? Enquanto tudo isso estava acontecendo, Judas também se arrependeu de ver que Jesus estava sendo julgado. Ele foi lá querer devolver aquelas 30 moedas de prata. Mas as pessoas com quem Judas falou não deram a menor importância para ele. Aí, sabe o que aconteceu? Judas ficou com remorso. Ficou com um remorso tão grande que saiu dali sem aquelas moedas de prata. E aí, ele foi embora. E o que nós aprendemos hoje com este todo julgamento que Jesus passou? Sabe o que nós aprendemos? Propósito. Nós aprendemos um propósito que Deus tem para a nossa vida. Tudo o que Jesus passou nesta vida, houve um propósito. Desde a criação do mundo, Deus tem um propósito para nós. E sabe qual é esse propósito? A salvação. Jesus passou por tudo isso para nos dar a salvação, para que os nossos pecados sejam perdoados e para que nós possamos ir para o céu. Foi por isso que Jesus passou por tudo isso.
foi por este propósito. Então, não se sinta triste. Quando você estiver aflito, com dor, pense que tudo que nós passamos existe um propósito maior, a nossa salvação, e para que nós possamos ir para o céu. É por isso que Jesus passou por tudo isso, para este propósito maior, para que nós possamos ir para o céu. E cremos que Jesus, ele é poderoso para curar todas as nossas dores e para nos dar a salvação, porque sem Jesus nós não podemos ter salvação. Amém? Então, na próxima aula, nós estaremos aprendendo um pouco mais da crucificação de Jesus. Crianças, até a próxima aula!